As crianças, elas têm idades diferentes, percepções diferentes. Então, é muito importante que nós, profissionais, estejamos preparados, até em termos de estudar também, para a gente poder compreender as fases que as crianças nos procuram e podermos dar o que elas precisam de atendimento em termos de prevenção, de tratamento, mas lembrando também o que está por trás dos olhinhos daquelas almas tão lindas que nos procuram aqui no consultório. Eu trabalho muito com essa visão da criança. Olha que lindo isso. Eu até busquei o significado da palavra visão, para a gente poder trabalhar um pouco sobre isso. Então, o que eu mais gostei foi visão, é a percepção do mundo ao redor. A percepção do mundo ao redor. Então, para crianças das idades distintas, a percepção também vai ser distinta. Então, a gente começa pensando, muitas vezes, porque os pais também têm que lembrar disso, é muito importante. Vou começar até falando um pouco sobre isso. Porque quando você, odontopediatra, dá importância, né, a esse tema, você se prepara melhor e consegue preparar os pais também melhor. Porque a visão dos pais é sempre aquela que não quer que a criança chore, quer que a criança goste do atendimento, né? Ainda mais se você se manifesta como uma profissional cuidadosa e ele percebe isso, ele vai no seu consultório já buscando aquilo que a vizinha foi e que o bebê não chorou e tudo. Só que as crianças, mesmo da mesma idade, são distintas. A percepção, por mais que seja, em termos gerais, a mesma, em termos científico-cognitivo, mas dependendo da alma da criança, a percepção também é diferente. Então, é muito importante a gente se preparar, estudar para compreender por faixa etária qual a percepção que a criança tem, para que eu possa preparar aqueles pais que nos procuram no consultório na hora da anamnese. Como eu sempre digo, a anamnese tem que ser bem feita, temos que gastar tempo nessa hora que a gente tem para conversar com os pais, porque é nessa hora que você vai passar conhecimento, que você vai alargar a confiança dos pais em você, pela demonstração de que você sabe o que você está fazendo, que você compreende a idade do filho daqueles pais que estão trazendo aqui, até porque as crianças são verdadeiros tesouros, né? Então, os pais estão de olho realmente para que essa criança, entre aspas, sofra o mínimo possível no dentista. Uma coisa muito importante que eu quero falar, antes da gente entrar um pouco sobre a divisão das idades, é que muitas vezes eu percebo que os pais trazem as crianças e as crianças já chegam já esperando uma experiência vivida pelos pais. Então, isso é muito importante a gente observar, porque uma mãe que sofreu um trauma na infância com relação ao atendimento que ela obteve, ela pode, de uma forma consciente, passar esse medo para a criança. Essa criança vai ter uma visão diferente do dentista, do que ela teria a oportunidade de ter se não tivesse realmente a influência da mãe de contar a experiência que viveu. Então, é muito importante, porque a gente precisa entender e aconselhar os pais para não falar sobre experiências negativas. Por quê? A experiência negativa de uma mãe e de um pai, ela pode traumatizar o filho. E isso, muitas vezes, aqui na minha consulta, a gente coloca isso... até vou dar uma dica para você que está me ouvindo. Eu tenho um porta-retrato muito legal que eu coloco na recepção, e nesse porta-retrato está escrito: papai e mamãe, por favor, não utilizem nenhuma palavra que possa causar medo, estranheza ou receio da sua criança aqui dentro. A palavra medo não pode ser pronunciada, e você pagará uma multa, eu coloco lá, de R$500 por palavra que não pode ser dita. Então, de uma maneira assim, calorosa, acolhedora, a gente dá um recadinho, que é muito importante. Por quê? A gente se esmera de fazer uma consulta muito bem feita. Aí você está fazendo todos os passos direitinho. Aqui no protocolo Encantamento Tia-Bela, a gente segue um protocolo para não errar no resultado, né? O mínimo possível. E aí você está chegando naquela hora que você preparou os pais na conversa, a criança já brincou, ela está gostando do momento, e na hora de ir para a cadeira, isso já aconteceu mesmo tendo esse porta-retrato lá fora. Aí acontece do pai, bem na hora, que é a principal da cadeira,
o pai vira e fala assim, filho, não precisa ter medo não, viu? Eu tive quando era criança, mas aqui vai ser diferente. E aí você desconstrói tudo que você construiu para que aquela criança fosse assentar na sua cadeira de um modo confiante. Então, isso é muito importante a gente conversar com os pais, que a experiência deles é deles, que a experiência da criança vai ser uma nova experiência de acordo com a abordagem que ela vai ter. Isso eu acho que é para a vida, né? Claro que a gente, em algumas coisas que a gente não teve experiência, por exemplo, no dentista, eu não tive experiência, já contei para vocês que eu fui uma criança que teve muito medo. Talvez seja por isso que eu fiz odontopediatria e realmente eu me preocupo tanto com encantamento, porque isso está realmente entronizado no meu coração. Mas mesmo se eu não fosse dentista e eu fosse levar os meus 2 filhos quando criança ao dentista, de alguma forma, a minha experiência iria influenciar no sentido de eu buscar profissionais que fossem mais calorosos, que tivessem um atendimento lúdico, que eu percebesse que haveria coisas que iriam facilitar e não deixar meu filho ter medo. Ou seja, de alguma forma, a minha experiência, ela está influenciando a experiência do meu filho, mas de um modo de eu buscar algo melhor para os meus filhos, mas não de passar o medo para os meus filhos, porque aí eles vão realmente a visão dessas crianças, elas ficam deturpadas pela experiência negativa que o pai e a mãe teve. Então, é muito importante a gente compreender isso para a gente passar de uma forma para os pais na hora da conversa. E isso acontece o tempo todo, dos pais falarem isso. Eu tenho medo de avião, por exemplo, mas desde pequeno, quando eu viajava com os meus filhos, eu nunca deixei esse medo ser demonstrado para os meus filhos. Por quê? Eu queria viajar, imagina, agora eu passar o meu pavor para os meus filhos. Então, hoje, eles não têm medo de avião, sabem que eu tenho, que agora eles já estão mais velhos, mas eu realmente, a minha experiência negativa, eu não deixei influenciar para que eles tivessem uma experiência boa e gostassem, porque o medo é muito individual. O medo é um trabalho que tem que ser trabalhado psicologicamente, né? Eu tenho tentado trabalhar o medo de avião, confesso para vocês, mas cada um é dono do seu medo. Eu falo muito isso, que uns têm medo de dentista, outros têm medo de avião e assim por diante. É a visão que a gente tem da coisa. Bom, e com relação às crianças, a gente tem no atendimento as faixas etárias que a gente atende. Então, por exemplo, um bebê que vem no consultório com 5 meses, é um bebê que a percepção dele do mundo, até visual, né, ainda não está ainda concretizada. Então, aquele bebê, o que ele enxerga? Porque a visão a gente já sabe o significado, é a percepção do mundo ao redor. Então, um bebê de 5 meses, normalmente, isso é bom você estudar sobre os bebês. Os bebês, eles percebem muito ao redor. Então, é muito mais fácil você atender no consultório um bebê de 5 meses do que o bebê de 1 ano e meio. Porque a percepção do mundo do bebê de 5 meses, ela é muito tranquila. Então, quando a gente vai atender criança, semana passada eu atendi uma bebezinha de 5 meses. Já estavam com 2 dentinhos, nasceu cedo com 4 meses, e os pais que já sabiam, ou às vezes até o pediatra também já indica desde cedo, trouxe para uma consulta. E é uma delícia, porque, como eu falo, o nicho dos bebês está crescendo muito e é a melhor oportunidade para a gente realmente instalar a prevenção na vida daquele serzinho que está ali. Então, assim, o bebê, quando a gente vai fazer o exame clínico, o bebezinho de 5 meses, ele deixa você olhar, levantar o lábio, você coloca o espelhinho, já vai chupando. Inclusive porque o bebê de 5 meses ainda está com a fase oral muito aflorada. E aí, na hora que eu calço a minha luva, e a textura é diferente, e eu vou fazer o exame intraoral no bebê, e aí eu coloco o dedinho para sentir o rebordo, eu tenho certeza que você também já vivenciou isso se você atende bebê. E o bebê vai e começa a sugar o dedinho da gente. Então, a percepção dele é completamente diferente de outra criança. E ele até aceita, e gosta também, porque tem a parte sensorial que você está ali tocando, os dentinhos estão começando a nascer de alguma forma. A visão que o bebê tem naquela hora é que alguém está massageando a minha gengiva. Então, ele tem uma sensação de prazer. Isso eu já sei, e é bom, porque nessa hora, como os pais estão muito ali em cima, pelo bebê ser pequenininho ainda, você ainda pode, de uma maneira bem calorosa, falar, olha, mamãe, que bonitinho, como ainda está muito aflorada essa questão da oral do bebê. Eu coloco o dedinho e ele começa a sugar, é bonitinho isso. Então, a percepção do bebê também ainda do mundo, ela é muito tranquila. E a gente tem uma facilidade muito grande de atender os bebês aí até uns 10, 11 meses.
E uma coisa importante, que quando a gente vai terminando essa consulta, eu sempre preparo a mãe para que eu falo com ela assim, olha, hoje foi ótimo, a sua bebezinha deixou, foi tranquilo, que a mãe fica super satisfeita com a primeira consulta, né? E aí eu falo assim, olha, mas se prepare, porque a partir de 1 ano a criança já muda, o cognitivo do bebê muda. Eu amo estudar sobre os bebês, sobre as fases dos bebês, isso é muito importante você também estudar, mesmo a gente não sendo médica, pediatra, neuropediatra, a gente lida com as crianças. E quanto mais conhecimento você demonstra numa consulta que você tem de áreas afins, que envolvem realmente o bebê, maior é a credibilidade, confiança que esses pais vão ter em você. E aí depois que o bebê faz 1 ano, aí já é uma outra visão. Porque o bebê, a maior parte das vezes, ele já anda, então ele já está numa fase um pouco mais de autonomia, e aqui a gente usa muito trazer as crianças nos carrinhos, que elas chegam no consultório. Isso tudo faz parte do protocolo Encantamento Tia Bela. Então, e os bebezinhos de 1 ano gostam já de sentar no carrinho. E aí eles vêm já olhando tudo, rindo. Ainda é uma fase um pouco mais tranquila. E aí eles entram e a gente tem que ter essa percepção. Mas o bebê de 1 ano, ele já estranha outra pessoa adulta. Enquanto que o bebê de 5 meses, que eu esqueci de falar, ele deixa você tirar foto com ele, você pode carregar, ele ainda não se importa, mas o de 1 ano já estranha. Então é muito importante você ter essa visão, até porque você precisa saber até onde você pode ir. Porque uma profissional, uma odontopediatra, que não percebe isso e já chega carregando a criança de 1 ano e meio, quer dizer, essa criança vai já começar a chorar, numa coisa que talvez você poderia chegar um pouco mais devagar na criança, para você poder ir ganhando a confiança dela e para que ela possa perceber com a visão dela, tanto visão que eu falo do olho mesmo, da estrutura, o que tem, quanto a visão do coração. Eu sempre aqui treino a minha equipe de odontopediatras que quando a criança está acima de 1 ano, e principalmente com 2 anos, a gente não pode chegar na sala de espera já fazendo aquela farra toda e indo já para pegar a criança e chegar muito rápido. Por quê? As crianças nessa fase, elas são um pouco assim desconfiadas. Então a gente tem que primeiro perceber qual a visão dessa criança do local que ela está, principalmente na primeira consulta, e isso é fácil de perceber. Semana passada, que foi, né, nós estamos no mês da criança, a gente fez um encantamento aqui na clínica, que veio uma princesa, foi a princesa Bela da Disney, que no caso era minha filha, linda princesa, vocês podem ir lá no meu feed para ver. A princesa mais linda da Disney foi a minha filha, ela vestiu de Bela, e foi tão lindo, porque à tarde a gente estava esperando 2 crianças, e uma criança era de 1 ano e 8 meses, nessa faixa que a gente está falando aí de 1 ano, e a outra já era mais velha, já com 4 anos, mas foi muito interessante, porque quando a princesa Bela foi chegando, eu já tinha explicado que teria que vir devagar, ela foi chegando e o mais normal para de 4 anos seria ficar toda empolgada e já chegar abraçando, que é o que a gente espera e que aconteceria numa maior proporção. E na hora que a princesa Bela abriu a porta que eu fui chamando, eu percebi que a de 4 anos já encolheu com a mãe de vergonha. Não é que ela estava com medo, que ela tem uma percepção já bem estabelecida do que estava acontecendo, mas ela ficou com muita vergonha e ela abraçou e encolheu na mãe. E a de 1 ano, 1 ano e pouco, já olhou e ficou encantada. Quer dizer, o que a gente esperava, que a de 1 ano e pouco iria ter medo, não teve. E a outra, que a gente esperava que iria já abraçar a princesa, ficou um pouco recuada por vergonha. Mas foi muito bom porque a gente já tinha explicado para a princesa que poderia acontecer esse tipo de reação, e aí a princesa agachou, foi brincando, batendo palma, cantando, a gente colocou a música da Bela e a Fera na televisão bem alto, então deu aquele encantamento, os pais ficaram maravilhados, e eu volto a falar o quanto é importante a gente encantar na consulta, e aí depois a gente tem um vídeo, está até no destaque do meu feed do Instagram e do Facebook, encantamento. Então foi um momento assim muito gostoso, mas com uma percepção também muito grande da visão que as crianças tinham na hora, porque às vezes o esperado não acontece e o inesperado acontece, mesmo nas faixas etárias que a gente espera. E depois a criança, ela faz 2 anos. Eu falo que a idade de 2 anos, que a gente chama tanto do Terrible Two, é que a criança, ela vive muitas mudanças.
com 2 anos que a criança começa a pensar em desfraldar. Com 2 anos, normalmente, nasce o irmãozinho, que é mais ou menos o tempo, né? A maior parte das mães esperam. Na faixa dos 2 anos também, tem que tirar a chupeta, que a gente pede tanto. Na faixa dos 2 anos, entra para a escola, você já tá aí morrendo de dó da criança de 2 anos, eu também. Quando chega com 2 anos, eu já falo, oh, meu Deus do céu. E com 2 anos também, já está vindo ao consultório, algumas fazem a primeira consulta com 2 anos, que hoje a gente já pede para ser bem antes, para poder acostumar. Então, essa idade de 2 anos é muita mudança na cabecinha da criança. Então, a gente tem que também compreender, principalmente quando for a primeira consulta, que a criança de 2 anos, ela tá meio assim. Uma coisa bonitinha que as mães falam é que a de 2 anos também já quer escovar sozinha. E pega uma escovinha e fala assim, ó, eu! E não deixa muito a mãe escovar. É a idade da autonomia, do Terrible Two. Então, a gente também tem que compreender essas fases e saber que a criança, ela está no modo ascendente cognitivo. Eu falo muito isso com os pais, que a criança, ao contrário do idoso, que está descendente, a criança está no modo ascendente. Então, ela vive esse momento dos 2 anos, mas isso tudo passa. E isso também faz parte até para a formação da pessoa da criança, né? Em termos de alma, de gênio também. Por isso que é muito importante os pais compreenderem que a educação, ela começa cedo mesmo. Então, essa permissividade que a gente, às vezes, faz um pouco a mais, a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque a criança, ela é educada desde cedo. Como diz minha avó, é no berço, né, que tem que ter educação, para que a criança possa realmente desenvolver de um modo que a gente mais espera, que é uma aceitação das coisas que não podem ser feitas e aprender muito sobre o limite. Depois nós vamos gravar um vídeo sobre como acontece e como é essa abordagem do limite dentro do consultório odontológico. Isso é um tema muito pertinente. Então, as crianças de 2 anos, elas têm realmente uma visão um pouco mais, eu falo que a idade é um pouco mais complicada. Semana passada, eu atendi um menininho e ele veio com 2 anos e pouquinho. E aí, lá fora, ele veio assim, mas super agitado, né? Já foi pegando o carrinho, montando, e na hora que a gente foi cantar a música, também muito agitado, a mãe quase que nem conseguiu manter aquela criança na cadeirinha, porque tem tanta coisa aqui para brincar que as crianças ficam até um pouco meio assim perdidas. E aí eu vi que a mãe estava perdendo um pouco o controle da situação e eu precisava de fazer uma atividade que a gente usa abaixo do protocolo. E aí eu falei, mamãe, vamos colocar, né, ele no colinho, que às vezes você consegue a contenção física de estar no colo. Eu consigo realmente fazer tudo que eu tenho que fazer no seu bebê. E ali a gente foi utilizando algumas coisas, furadeira, isopor, fazendo algumas atividades bem legais que a gente utiliza aqui com a criança, e eu fui percebendo realmente que era uma criança muito agitada. E até porque quando eu utilizo essa salinha para a gente poder brincar, muitas vezes os pais, eles não sabem o porquê. Né? Por que tem que passar nessa sala e ficar ali uns 10, 15 minutos? Por que não vai logo para consulta e tal? Porque nessa sala, a gente como profissional, nós como odontopediatras, nós precisamos perceber essa visão que a criança tem do que está em volta e também perceber os pais, comportamento dos pais, comportamento da criança, da babá, interação dessa criança comigo, já começa ali. É ali que eu começo a conquistar essa criança para que a conclusão da minha consulta eu tente fazer tudo o melhor possível para a gente poder tentar concluir essa consulta num modo assim tranquilo, que nem sempre acontece e que muitas vezes eu tento fazer o meu melhor, mas infelizmente ainda não é o momento daquela criança virar a chavinha na odontopediatria para a gente conseguir fazer uma consulta 100% ali, sem choro, agradável. Isso com o tempo acontece. E aí o que aconteceu? Eu vim para conversar com a mãe e acabou que o pai teve que ficar lá fora um pouquinho, que eu gosto até de falar, papai, você fica um pouquinho aqui com as minhas ajudantes, brincando. Se a criança, se o bebê interagir com as minhas funcionárias, aí você entra, que tem umas coisas bem legais que eu vou conversar com a mamãe, que eu gostaria que você também aprendesse. E isso é muito importante, porque o pai tem um papel fundamental na casa. Então, não é só a mãe que tem que aprender a escovar dente. As mães hoje são mais bravinhas. Elas falam, não, o papai tem que participar. Ele que escova à noite, né? Já está meio que determinado que o pai escova à noite ou de manhã. Enfim, e isso tem mudado. E isso é muito bacana, a gente ver o interesse dos pais na consulta.
E aí eles vieram e eu fiz a primeira consulta bem instrutiva, utilizando as minhas lâminas, o PowerPoint, explicando tudo, dando aquela chuva ali de conhecimento, que os pais ficam até surpresos com tantas coisas que eles aprendem, porque a maioria acha que vai receber um pouquinho na consulta e a gente dá um banho de conhecimento, porque o conhecimento ele gera responsabilidade, o conhecimento gera responsabilidade e essa responsabilidade gera atitude, independente do grau do bebê ajudar ou não. E isso é muito importante você tornar entronizado no seu coração, que os pais precisam realmente aprender as coisas, os pais estão sedentos de aprender. E aí, depois dessa conversa toda, o pai conseguiu vir para a minha sala, a gente deixa a porta um pouquinho aberta, e aí a criança correndo para lá e para cá, e eu só ouvindo, carrinho para lá, e a criança brincando, e realmente era um bebê muito agitado. E eu pensei comigo, nossa senhora, vai na hora da cadeira lá, ele não vai deixar fazer nada e tudo. E aí tem uma parte da consulta que eu pergunto aos pais, olha, classifique para mim o seu bebê. Você acha que ele é um bebê tranquilo, um bebê desconfiado ou um bebê bravinho? E aí a mãe dá aquela olhada para o pai assim, sem querer, né? Cada um não quer se comprometer com o que vai avaliar o filho, por causa dos rótulos, né? Aí eu falo, não, gente, no modo tranquilo, como que a criança é no pediatra? Aí a mãe fala, no pediatra tá meio desconfiada. Aí o pai vira e fala, desconfiado nada, chora muito. Quando vai colocar o palito, então, na boca, chora demais para poder ver a garganta. E aí você constrói com aqueles pais uma visão que a gente acha que essa criança tem do mundo ao redor, principalmente quando ela vai no consultório. Aí eu já logo falo, então acho que vai chorar, né, papai e mamãe? Eu já dou aquela empurradinha assim para preparar o coração da mãe e do pai. Aí a mãe fala, pode ser. E o pai fala, não, Chabelo, vai chorar muito. E aí é muito bom, porque os pais já estão preparados para o choro. E aí a gente conversando sobre outras coisas, sobre a cárie, sobre higienização, escolha da escova, do fio dental, o histórico da criança, a gente conversou tudo. Ficamos aqui mais ou menos uns 20 minutos só conversando sobre os hábitos, sobre alimentação e tantas outras coisas. E aí chegou a tão esperada hora que era de buscar a criança na brinquedoteca. E aí, em alguns casos, eu gosto sempre de ir, porque eu gosto de ver o que a criança está fazendo. Aí eu levantei e falei, vamos lá buscar, vocês já estão preparados? E eu gosto de dar aquele recadinho, vocês estão preparados, né, para o choro e tudo, explico como que vai ser esse chorar, o que eu vou fazer. Então, assim, os pais já vão para essa hora preparados para o pior e também sabendo o que eu vou fazer, que é uma coisa muito importante. Você não pode perder o chão quando o bebê começa a chorar, porque se a gente deixa a consulta virar um desastre, esses pais não voltam. Né? Eu falo isso com muita propriedade, porque os pais, eles percebem se o profissional, ele está engajado, assim, em construir esse caminho de confiança com os bebês. E aí, a gente chegou na brinquedoteca, ele estava correndo para lá, correndo para cá e brincando, e eu falei, vamos lá com a tia Bela e tudo. Aí ele olhava assim, corria, continuava brincando e tal. Aí eu percebi nessa hora que eu não iria conseguir chamá-lo para consulta, porque ele estava super inteirando com as meninas e com tudo que tinha de brinquedo aqui. E nessa hora, nessa idade de 2 anos, é muito importante você aprender que a percepção deles, ele nem sabe que vai abrir a boca ainda, não sabe nem o que vai acontecer ali. E ele chegou num lugar que ele amou, que é todo encantador, que está cheio de brinquedos, ele nem está lembrando que ele vai ter que abrir a boca para essa tia aí que está com a touca, vestida de Minions e tudo. Ele quer brincar ali. E aí, nesse momento, é muito importante você ter uma visão de você virar e falar assim, papai ou com a mamãe, vamos pegar no colo, porque senão não vai sair daqui. E aí o papai percebe que até porque algumas mães nem gostam de pegar muito no colo para deixar a criança um pouco mais solta. Filosofia de criação e tudo. E aí tem algumas mães que até tentam, corre atrás, vamos, filho, fica chamando quase que 5 minutos. E o tempo passando da consulta. A gente precisa perceber isso. Aí você tem que ter realmente essa percepção e falar, mamãe, vamos colocar no colo, que acho que vai ser melhor para a gente poder direcionar para a salinha. E aí eu, quando pega no colo, eu falo assim, olha, mantém no colo até sentar na cadeira.
Porque também essa percepção da visão da criança, quando ela entra na sala do consultório, ela não conhece nada. E mesmo se ela estiver vindo um pouco antes, ela ainda é muito novinha para compreender. Então, ela chega no consultório, se ela chegar andando e for uma criança muito agitada, ela vai subir em tudo, ela vai pegar o seu motorzinho, vai tirar o sugador, vai enfiar a mão na cuspideira. Então, a gente tem que ter um pouco de controle da situação, senão você se perde aí nessa visão da criança, desse mundo que está aberto aí para ela. E aí foi muito bacana, porque a gente sentou, né, já com tudo limpinho, arrumado, a cadeirinha que eu utilizo para os bebês, e a mãe sentou na cadeira, e aí ele aconchegou, porque eu tenho um assento muito confortável aqui para os bebês que eu utilizo nessa idade. E o bebê meio que deitou, e a gente coloca sempre uma música, um desenho que o bebê gosta, e aí na mesma hora eu já dei uma escova bem grande, porque na visão dessa criança, eu sei que essa criança precisa, ainda mais sendo agitada, de alguma coisa para ela estar concentrada ali. Ela não pode ficar parada. Esse tipo de bebê que é muito agitadinho, eu tenho na minha janela aqui no consultório, depois eu vou mostrar para vocês, estou olhando para ela aqui agora. Na minha janela eu tenho um monte de coisa. E as crianças ficam toda hora, aquele. E é tudo pequeno. Então eu tenho, por exemplo, na minha janela moram várias bactérias. É lindo. E tudo da minha cabeça que eu sonho. Aí as bactérias moram ali, os brinquedinhos moram ali, e a minha funcionária, ela já está treinada. Aí na hora que é um bebê assim, eu já olho para ela, olha a janela. Então o bebê já senta, a gente já tendo essa percepção que ele é mais agitado, ela já entrega, olha a bactéria amarela, e ele segura e começa a olhar. Aí eu sentei e fui fazendo todos os procedimentos do protocolo. Né? A gente brinca com a criança, segue algumas coisas que a gente faz, escovação, com dinossauro e tudo. E, assim, eu fiquei apaixonada e muito surpresa, porque ele concentrou em tudo. Eu fiz a escovação no dinossauro, eu fiz a escovação nele, que a mãe fala que em casa não consegue escovar, porque ele é muito agitado, que o pai tem que segurar, que a mãe tem que segurar. Mas eu fui construindo um caminho com ele, utilizando muito a música, que eu adoro, e essa idade ama música, e eu fui escovando o dente dele com a escova, eu passei o fio dental, e foi aquela hora que eu conto sempre para vocês que a mãe fala, nossa, e fala com o pai, fulano, filma. Aí eu falo, não, minha secretária está filmando, a gente manda para você. Porque é um modo que a criança depois chega em casa e a criança assiste tudo que ela está fazendo ali e ela lembra que ela fez. Então é um modo que a mãe tem também, de também mostrar, olha como é que você fez com a tia Bela, vamos fazer igual com a tia Bela. E foi linda a consulta. Assim, o inesperado aconteceu, né? Eu tinha uma visão que ele não iria deixar, mas o inesperado acontece. Muitas vezes aquilo que é o que a gente mais espera não acontece. Mas é sempre bom a gente perceber que a criança de 2 anos, realmente, o mundo dela é diferente e ela tá começando a querer já ser dona de si. Por isso que ela já escolhe o sapato com 2 anos e meio, ela já faz, às vezes, alguma pirracinha por causa da roupa que ela quer, porque ela já está formando a personalidade dela e impondo um pouquinho o gosto que ela tem. E as crianças de 3 anos, a visão já é, assim, um pouco mais... as crianças não são muito mais da emoção, um pouco menos que as de 2 anos. Então, elas compreendem mais. Se a gente explica as coisas direitinho, se a gente mostra tudo que vai fazer, a criança tem uma visão já um pouco mais de colaborar mais com aquilo que a gente tem que fazer. E 4 anos, mais ainda, porque 4 anos é a idade que a razão, ela sobressai na emoção. Por isso que as de 4 anos, a gente consegue fazer todos os procedimentos na cadeira com a criança tranquila, porque é uma criança que cognitivamente a visão dela ali, ela já sabe onde ela está, ela já sabe o que ela veio fazer no consultório, ela já compreende se a mãe explicou como que vai ser, se a mãe já mostrou. Normalmente, né, ela recebe um vídeo da tia Bela fazendo boas-vindas da consulta, que eu estou esperando ele aqui. Então, essa criança de 4 anos, ela vem muito feliz para o dentista. E ela se encanta quando ela chega aqui, ela entra na porta, que a gente tem uma porta aqui, né? Uma porta maravilhosa, que na hora que abre, as crianças amam. E elas ficam na sala de espera, principalmente as de 4 anos, já esperando essa porta abrir, para poder entrar no mundo encantador aqui da tia Bela para fazer a consulta. Então, o de 4 anos é maravilhoso. Ontem mesmo, eu atendi uma emergência de uma criança que tinha caído, e essa criança, ela tinha ido ao hospital aqui do lado, e tinha levado ponto, foi um acidente um pouco complicado. E lá no hospital, o médico falou, olha, vai ter que ir no dentista, porque o dente ficou pendurado, e provavelmente vai perder esse dente. Então, uma amiga, ela ligou desesperada, e a amiga ligou, olha, vai na tia Bela, que é aí do lado do hospital, e realmente tem vários hospitais aqui perto, e ela veio com essa criança. Foi a primeira vez que essa criança tinha estado comigo,
mas a criança já tinha 4 anos. Então, assim, foi muito lindo, porque ela já chegou cheia de pontinho aqui, né? Uma criança que já tinha sido anestesiada no hospital, feito sutura, atendimento de emergência. Então, assim, a gente tem que ter um pouco mais de calor mesmo humano, mais paciência e mais amor, porque é uma criança que está vindo de um acidente. E aí eu sentei com ele, depois que eu fiz o exame, eu percebi que realmente a gente iria ter que fazer uma cirurgia para tirar o dente. Então, assim, ela já veio do hospital, mas a percepção da criança de 4 anos, essa visão é tão linda, que eu conversei tudo com ele e foi tudo tranquilo. Eu trabalho com anestesia sem agulha, que eu já postei para vocês que tem no meu feed, que é um sucesso em Belo Horizonte, porque praticamente é quase que, acho que só nós que temos esses aparelhos nas 2 clínicas. E aí, só que no caso dele, eu não poderia usar anestesia sem agulha, eu teria que usar com agulha pelo trauma, né, a pancada que ele levou. E aí eu conversei com ele, nunca tinha tomado anestesia, mas eu sei que a visão daquela criança é mais clara. Então ele conseguiu, assim, colocar a razão acima da emoção e a gente conseguiu fazer todos os procedimentos que tinham que ser feitos com ele bem tranquilo. E foi tão lindo porque ele teve que voltar aqui hoje, e aí ele voltou numa da minha equipe, porque eu não tinha horário para poder atendê-lo, mas ele veio numa da minha equipe para poder ver se estava tudo bem. Eu fui lá, dei uma olhadinha, e ele veio feliz. Quer dizer, uma criança que passa pelo que ele passou, mas a gente já sabendo a visão que ele tem, que é mais tranquila, aí graças a Deus deu tudo certinho. E hoje eu atendi uma criança muito fofa e muito especial. Essa criança que eu atendi hoje, meu primeiro paciente, ele veio de São Paulo. Ele veio para consultar com a tia Bela e ele tem síndrome de Down. Ele é um bebê de 2 anos e pouquinho. Então, eu já sabia a percepção que ele tinha pela idade também, né, por ele ser especial. E a gente se prepara para isso. E os pais vieram e foi muito bacana, porque a mãe, ela é psicóloga, né, é muito importante a gente também saber qual a área de atuação dos pais. E eu percebi na anamnese, ela me contando que não segura ele para fazer nada, que ele é uma criança que ela quer ensinar ele com amor e tudo. E quando a mãe fala isso, a gente meio que dá um nó na garganta, porque ela falou que não segura. E como é que vai ser se esse bebê chorar ali na cadeira, Senhor? E aí você já começa a ficar um pouco preocupado, mas tudo flui. Demonstrando uma segurança. E eu fui na consulta, fui falando com ela na anamnese, enquanto o pai ficou com o bebê lá, esse o pai ficou o tempo todo. Aí eu falei com ela, olha, mas pode ser que chore. Aí mostrei, né, aquela lâmina que eu falo para classificar a criança, e falei com ela, e se chorar? Ela falou, não, tia Bela, mas se chorar não tem problema, não, eu ajudo. Então, assim, eu consegui construir com a mãe um canal de confiança, já sabendo uma visão daquele bebê. E, gente, eu vou te contar, a consulta foi a coisa mais linda do mundo, e que eu recebi no papel onde as mães fazem avaliação, eu recebi um bilhetinho muito lindo, gratidão por todo o acolhimento de ter vindo tão longe e pela experiência incrível que essa criança teve no meu consultório. Então, é muito importante a gente construir esse ciclo da consulta, tendo uma percepção do que a criança enxerga na idade que ela tem. E isso faz toda a diferença no seu consultório. E aquele profissional que não se atenta a esse detalhe, vai fazendo todas as consultas do mesmo jeito. E o resultado, né, a gente sabe que vai ser sempre do mesmo jeito, né, ou ruim ou bom, mas nunca vai extrapolar aquilo como essa mãe deixou escrito para mim, né, que eu tenho certeza que ela talvez não esperava que fosse tão bom em termos de conhecimento e também na experiência na cadeira que esse bebê viveu. E as crianças acima de 5 anos, 6 anos, 7 anos, aí já é maravilhoso, porque a criança compreende como é a formação da cárie, você já começa a dar também um pouco mais de conteúdo nas consultas, aquelas que estão aprendendo a ler, bonitinho demais, que eu coloco elas para lerem no PowerPoint que eu faço, porque eu sei a visão que essa criança tem, ela está já aprendendo tudo na escola, então eu vou colocar ela aqui para aprender, e a criança ama. E os mais velhos, a gente interage com outras atividades, a gente faz, para cada idade, a gente trabalha uma dinâmica que faz com que essa criança aprenda sobre a saúde bucal. Então, eu quero deixar uma tarefa para você que está me assistindo. Eu quero que você se prepare em termos de enxergar a visão daquela criança que você vai atender pela idade, primeiro pela idade, pela faixa etária, e também se ela tem alguma particularidade, no caso, se ela é especial, se é uma criança que às vezes a mãe fala que é uma criança muito tímida, ela não é especial, mas ela é uma criança que, psicologicamente, é uma criança que não interage tanto assim por timidez. Então, a tarefa que eu deixo para você é você se preparar, buscando enxergar essa visão
que os bebês, as crianças de 2 anos, 3, 4, 5 e assim por diante, até os pré-adolescentes, que a gente atende até 14 anos, qual a visão daquele ser que vai sentar na minha cadeira ali, para que você possa se preparar de um modo melhor e conseguir executar o seu trabalho com o seu melhor. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo e até o próximo. Um beijo da Tia Bela.